Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Porque Ele se faz presente aqui, Ele está presente aqui neste lugar. Aleluia! Que nós possamos pedir para o Senhor Jesus reinar na nossa vida hoje. Aleluia!
é bom. Senhor, toma o teu lugar. Que nós possamos realmente ser o altar do Senhor nessa noite. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vamos cantar novamente essa canção? Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. A igreja pode cantar? Dá-me tuas asas, oh Deus, nos lugares
tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Pode declarar assim, ó.
Vamos declarar aleluia. As nossas Bíblias no livro Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 12. Eu vou pedir para o nosso menino lá do computador colocar para mim, por gentileza, o seguinte tema. Irmãos, as mensagens de sexta e de domingo estão nessa página aqui no YouTube. Entra lá, IEQ Itapê, PR Jorge, Pastor Jorge. Entra lá e você vai ver que está bacana. Hoje eu estava vendo uma mensagem, está certo que essa mensagem foi de 2012 já, mas está com quase 1000 visualizações, 900 e alguma coisa. Então, tem muita gente assistindo as mensagens de sexta e de domingo. Entra lá para você ver e repartir e compartilhar as mensagens que você acha que de repente pode servir para abençoar a vida de alguém. Irmão, coloca para a gente assim como tema, nossos altares. Eu quero falar de altar hoje, quero compartilhar com a igreja uma palavra sobre altar. Irmãos, nós vamos ler vários textos. Vamos começar por capítulo 12, verso de número 6. Gênesis 12, 6. Todos esses altares que eu vou ler aqui aconteceram na vida de Abraão. Ainda no caso do primeiro altar era Abrão ainda, o nome dele não tinha sido mudado para Abraão, mas todos foram na vida dele, e eu quero que Deus nos dê graça sobre essa palavra. Capítulo 12, verso 6 diz assim: atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8. Aqui foi o primeiro altar. Quero falar dos 4 aqui. O primeiro altar na terra de Siquém. Verso 8. Passando ali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O quarto altar, o terceiro altar está no capítulo 13, por gentileza, pula aí. Capítulo 13, verso 18. 13, 18 diz assim: e Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Agora, nós vamos correr um pouco para frente e nós vamos ver um outro altar na vida de Abraão agora, no capítulo 22 e no verso de número 9. Gênesis 22, 9, o último altar, o quarto altar. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão, agora aqui já Abraão mesmo, um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Amém. Essa é a palavra de Deus, essa é a porção que Deus tem para nós na noite de hoje. Irmãos,
Altar é um lugar de entrega. Altar é um lugar de sacrifício. Altar é um lugar de aliança. Aliás, falando em entrega, nós estamos preparando um banner que vai ser colocado aí. E no mês de julho, mês 7, mês de férias, que comemora o aniversário da nossa igreja aqui em Itapetininga, nós vamos realizar uma campanha, e eu quero deixar já o convite para você estar conosco, todos os domingos de julho. Parece que a Soraya Moraes já está confirmado, inclusive. E nós vamos chamar essa campanha de mês da entrega. Eu fazia em Mogi Guaçu, quando fui pastor em Mogi Guaçu, eu fazia a semana de entrega. Mas aqui nós vamos fazer o mês da entrega, ou seja, todo domingo, não é todo dia, mas todo domingo. Nós temos 5 domingos em julho. E eu gostaria muito que você pensasse sobre isso para participar. Porque altar é lugar de entrega, e nós vamos fazer a entrega da nossa vida, de situações no meio do ano. É um momento de um certo balanço na nossa vida, porque está no meio do ano, né? Caminhando para o segundo semestre do ano. Então, altar é lugar de entrega. Altar é lugar de sacrifício, e você vai ver isso aqui. Altar é lugar de aliança. Eu estava conversando com a pastora Solange lá em casa, acho que num café ou no almoço. Eu brinquei que eu estava até pregando para ela, né? Às vezes eu prego para ela primeiro, daí se ela disser que está bom, eu prego para vocês. Né? E eu estava dizendo para ela o seguinte: muitos de vocês vão lembrar, ainda existem algumas casas assim, mas hoje é a minoria. Lembra que era normal, antigamente, toda casa era construída e colocava um altarzinho assim na entrada? Fazia o altarzinho, ou colocava uma imagem lá, ou colocava velas, né? Lembra? Quase muitas casas tinham. Você não lembra, né? Mas eu não vou perguntar para as pessoas não, que daí eles vão dizer que não lembra também, e eu vou ficar em dúvida, né? Tá? Brincadeira, viu, irmão? Mas eu lembro. Mas do meu tempo, tinha essas casas, aliás, ainda tem algumas, às vezes você ainda conta, né, mas já serão algumas assim. Quando não tinha esse altarzinho, na entrada assim da área, o altar era, algumas famílias de mais posse, de mais condições, faziam um altar dentro de casa. E lá eles colocavam a imagem, colocavam a vela, aquilo que você conhece. Alguns chegavam a fazer até quem tinha mais condições, fazia até uma pequena capelinha, tinha uma sala que era. Só que é o seguinte, presta atenção no que eu vou dizer agora. Esse altar estava lá, as pessoas passavam, tinha alguns que pela sua tradição passavam, se benzia, fazia o sinal da cruz, mas a grande maioria passava e o altar estava lá. Seja na parede ou seja dentro de casa. Mas era um filho ficar doente e aquele altar passava a ter valor, passava a ser procurado. Era ter um problema familiar e lá estava alguém ajoelhado. É lógico que nós que conhecemos a Jesus e o Evangelho hoje, nós sabemos que Deus não se agrada de imagem de escultura. Nós sabemos dessa palavra bíblica, desse ensino bíblico. Mas o que eu estou querendo usar esse altar como referência é para dizer que mesmo aqueles que tinham essa tradição, hoje, quantas casas têm altares? Então a pergunta que eu quero fazer aqui é: na minha casa tem um altar? Quero começar pensando sobre isso. A importância dos nossos altares. E agora não estou falando de uma casinha, muito menos de uma imagem, lógico, muito menos de uma vela. Mas eu estou falando de um altar, de um lugar de entrega. Do altar de um lugar de sacrifício, às vezes. Nós estamos caminhando, irmãos, tristemente para um momento da vida das pessoas em que elas não estão muito com vontade de fazer sacrifício. Elas não querem fazer mais sacrifício para continuar casadas. Elas não fazem mais nenhum sacrifício quando às vezes precisa resolver um problema de um parente. As pessoas estão fugindo de sacrifício. A palavra sacrifício para as pessoas hoje é um sofrimento tremendo, quando no passado as famílias se sacrificavam mais por aquilo que achavam que tinha muito valor. Eu quero começar aqui pensando com vocês sobre o primeiro altar que nós lemos. E esse primeiro altar é o altar de Siquém.
Olha aí o verso de número 6 e 7. Atravessou Abrão a terra até Siquém. E aí nesse lugar é onde Abraão recebe a promessa. Por isso eu quero chamar esse altar de altar da promessa. Eu queria pensar com a igreja no primeiro altar agora da nossa vida, que é o altar da promessa. E é um altar que todos nós gostamos. Se eu pedir agora para levantar a mão aqui, quem tem promessa? Todos nós vamos levantar a mão. Eu tenho promessa. Você tem promessa. Então o altar da promessa é um altar gostoso. É um altar interessante. Porque lá em Siquém, o Senhor aparece a Abraão e diz assim: eu vou te dar toda a descendência, a tua descendência, toda essa terra. Toda a tua descendência vai possuir a terra. E ali vai a promessa de Deus para Abraão. E esse primeiro altar que nós conhecemos na vida de Abraão, ele é edificado. Irmãos, diga assim comigo: todos têm promessa, mas nem todos têm altar. Pense sobre isso. Se falar de promessa, todos têm promessa, mas nem todos têm altar. Você vê, por exemplo, agora, nós chegamos numa época que tem festa na cidade, muitas pessoas que de repente tinham até comprometido com a campanha, estar na igreja, elas estão em outro lugar às vezes. Porque todos querem promessa. A hora que faz uma campanha de cura, de milagre, de libertação, de promessa de prosperidade principalmente, todo mundo quer. Mas e altar? Quantos de nós queremos altar? Todos têm promessa, mas nem todos têm altar. E o altar da promessa, ele começa bonito. O altar na vida de Abraão, o primeiro altar é lindo, porque é o altar da promessa. E quem não gosta de promessa? Se agora nós lançarmos uma palavra profética aqui, eu profetizo na tua vida, uma das coisas que a gente mais ouve hoje nas igrejas, eu profetizo, eu vou dar uma palavra profética, a pessoa já levanta a mão, põe a mão na cabeça, já recebe, põe a mão no peito, já diz para mim, não deixa o irmão do lado pegar, já pega antes, né? Porque todo mundo quer promessa. Todo mundo quer receber alguma coisa. Nós estamos correndo atrás de receber alguma coisa. Eu estou pregando aqui, mas já estou com uma mensagem no coração para domingo. E eu estou muito entusiasmado com essa palavra. Espero que Deus me dê graça de transmitir do jeito que eu estou formulando ela no meu coração. Estudando um pouco sobre o altar, eu vi uma matéria essa semana muito inusitada. Se você entrar lá, você vai encontrar um professor. Ele fez uma promessa, aqui é o contrário, ele não está recebendo, está fazendo a promessa. Ele fez uma promessa de assistir à missa debaixo do altar. Então, toda a missa ele chega, todo mundo senta no banco como todo mundo, esse professor não. Ele vai e fica debaixo do altar. Fica lá com o terço dele, e aí ele assiste a missa. É interessante que o padre está fazendo a missa, ele está embaixo o altar é uma mesa, né? No caso, onde ele frequenta lá. E ele está embaixo do altar ali. E ele entende que aquilo é bom para ele, porque é uma promessa que ele fez e o padre achou que não devia contrariar, deixou o rapaz fazer essa promessa. O que nós pensamos de altar, né? Esse rapaz vê o altar dessa forma, que é um lugar onde se paga promessa. Às vezes nós pensamos em altar só pensando do lado de fora. Mas o altar é algo muito importante do lado de dentro. Agora, além do altar da promessa, nós temos o segundo altar na vida de Abraão, que começa aqui no verso 8, e diz assim: passando dali para o oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai, ou Aí, se você preferir, ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Esse altar, nós estamos chamando de altar da comunhão. Por quê? Porque se você pegar a palavra Betel, ela quer dizer casa de Deus. Betel é casa de Deus. E casa de Deus é lugar de comunhão. Você pode dizer que tem comunhão em casa, você pode dizer que tem comunhão sem vir na igreja. Tem muita gente que não valoriza a igreja e acha que não precisa de igreja para ter comunhão, mas não é verdade. Igreja, casa de Deus é um lugar de comunhão, é muito importante esse relacionamento. Às vezes eu fico pensando em pessoas que dizem assim: eu não preciso da igreja para ter comunhão. Em outras palavras, não precisa estar no meio de pessoas para ter comunhão. Eu fico pensando como que essas pessoas vão se virar no céu, né?
porque elas têm dificuldade de passar alguns anos com a gente aqui na terra, lá vai ser a eternidade, vai ser difícil para elas, né? Porque a comunhão, ela sempre terá que existir. E esse altar que ele monta é o altar de Betel. Agora, o texto diz, irmãos, que Betel, o lugar que ele montou ficou entre Betel e Ai, junto de Betel. Só que ele preferiu Betel, porque Betel é a casa de Deus. Se você pegar Betel na Bíblia, Betel quer dizer casa de Deus. Se você pegar Ai na tradução, aliás, você vai ver que Ai quer dizer ruína. Tem pessoas que preferem a casa de Deus, tem pessoas que abandonam a casa de Deus e caem na ruína. Você encontra diariamente com pessoas que elas dizem assim, eu era feliz e não sabia. Elas querem voltar para a casa de Deus, mas elas têm dificuldades, porque elas abandonaram a casa de Deus e agora têm vergonha. Vergonha dos irmãos, vergonha do pastor, vergonha da liderança, vergonha. Não deveria ter, mas tem muita gente que vive assim. Então, Betel é lugar de comunhão, mas Ai é lugar de ruína. O texto fala que depois que ele edificou o primeiro altar em Siquém, ele edificou um altar em Betel. Siquém quer dizer lugares baixos. Betel é no monte, são lugares altos. Escute isso agora. Tanto Siquém, lugares baixos, como Betel, lugares altos. Abraão edificou um altar. O que esse texto está me ensinando e nos ensinando hoje é que na minha vida, em momentos difíceis, eu tenho que erguer altar. Como no momento fácil também ergo altar. Às vezes ao contrário. Tem gente que na época difícil, ela para de edificar altar, ela reclama, ela acha porque que Deus abandonou e deixa de edificar altar. De se consagrar, de se entregar, de fazer sacrifício, de ter aliança. Altar é lugar que se edifica em lugares altos. Mas altar é lugar que se edifica em lugares baixos também. Em momentos bons, é momentos de edificar um altar. A hora que tudo está indo bem, a hora que você recebeu a promoção, a hora que todo mundo dizia que a crise estava aí, ia te assolar, você ia perder emprego, você ainda foi promovido. É hora de edificar altar. Mas se for mandado embora, é hora de edificar altar também. Essa é a diferença do cristão. O cristão não edifica altar só nas horas boas. É nas horas difíceis que ele prova quem é o Deus que ele acredita. Porque se eu acredito em Deus só na hora em que tudo está sobrando, então fica muito fácil para mim crer em Deus. Lembre-se, altar da comunhão, ele é muito necessário. Domingo nós vamos ter a Santa Ceia. Nós vamos ter aqui aquela lotação, galeria cheia, todo aquele povo que nós recebemos aqui aos domingos e na ceia muito mais. E a gente coloca a mesa da ceia aqui na frente, que a gente chama de mesa da comunhão. E a gente percebe, é interessante, mas como pastor já há quase 30 anos, agora vamos fazer integral, a gente percebe o quanto que as pessoas, na época da ceia, ficam mais sensíveis. Você percebe que a conversa muda. Parece que a ceia é um momento que diz assim, eu não posso pecar, essa semana não. Eu vou tomar ceia, eu não quero ficar sem tomar ceia. Se eu não tomar ceia, como é que vai fazer se o irmão ver que eu não tomei a ceia? Mas a comunhão não deve ser apenas na ceia, não é isso? A nossa vida de entrega, de sacrifício, de aliança, de santidade, não pode ser apenas na ceia. Aí nós temos o terceiro altar. Nós saímos de Siquém, Abraão foi para Betel, lugar de comunhão. Siquém, um altar muito lindo. Mas agora nós temos o altar de Hebrom. Olha o que diz o texto aí. Quem leu pode repetir comigo. No capítulo 13, no verso de número 18, o texto diz assim: e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que está junto a Hebrom. E mais uma vez o texto diz assim: e levantou ali um altar ao Senhor. Irmãos, eu vou dar uma tarefa para vocês agora. Lá em casa, pega o capítulo 12 e o capítulo 13 e lê ele. Olha aí, 20 versículos no 12, 18 versículos no 13. Pouquinha coisa, dá para ler hoje, em casa. 12 e 13 de Gênesis. Você vai ver uma história de Abraão aqui. Você vai notar que no verso 8 ele está em Betel, casa de Deus. E aí tem fome na terra, ele sai e vai para o Egito. Um grande erro de Abraão ir para o Egito.
Nós temos Abraão como pai na fé. Nós falamos do lindo exemplo de Abraão, mas Abraão também cometeu seus deslizes. O texto diz que quando ele chega no Egito, entrando no Egito, a primeira coisa que ele diz assim, fala para Sara: Sara, você é muito linda. Se eu chegar lá e eles souberem que você é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Então você vai dizer que é minha irmã. E aí foi o que ele fez, ele mentiu. Abraão sai de Betel, a primeira coisa que ele faz é mentir. Não parece uma história contada com vida de pessoas? Quando ela sai da igreja, a primeira coisa que ela começa a fazer é enganar, é mentir, é voltar ao erro. Abraão sai de Betel, vai para o Egito. Pega o texto lá, no capítulo 10, no versículo 10, por exemplo, você vê aí, Abraão no Egito. Primeira coisa, ele mente. Depois, lá no capítulo 13, ele tem outro problema sério. Os pastores de Ló, seu sobrinho, e os pastores do gado de Abraão começam a ter contendas e intriga entre eles. E eles brigam. E a briga é séria, e Abraão diz: olha, eu não quero brigar com você, você é meu sobrinho. E aí Abraão dá a Ló o direito de escolher um lugar para onde ir, e Ló escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra, história que você conhece também, e Abraão vai para uma outra terra. Aí o texto diz que Abraão vai para Hebrom. Então eu entendo aqui que Hebrom é o altar do recomeço. Abraão sai do Egito e volta para um lugar melhor. Irmãos, provavelmente, quem sabe, nessa noite, Deus mandou pessoas aqui para um recomeço. Quem sabe de todos esses altares que eu estou falando aqui, o altar de Hebrom seja um altar que está se identificando com a vida de alguém. Você já foi mais santo, você já orou mais, você já leu mais a palavra de Deus, você já deu melhores testemunhos. E você sabe que o momento que você está vivendo, ele não está bem. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer que como teve um Hebrom na vida de Abraão, tem um Hebrom para a sua vida também. Nosso Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus é um Deus de oportunidades. Ninguém, isso eu falo em velório. Eu já disse aqui para a igreja que eu estou com vontade de escrever um livro de história de velório, né? Porque o que eu vejo de história em velório, e eu já disse em velório, ninguém vai chegar lá e dizer: não tive oportunidade. Que Deus vai mostrar que teve. Hoje é uma delas. Essa data, esse culto. Porque Deus tem um Hebrom para aqueles que querem voltar para Betel, para a casa de Deus. Irmãos, eu quero que você leia comigo um texto. Põe para mim, filho, assim a gente lê pelo telão. Amós. Amós capítulo 9. Olha o que diz Amós, capítulo 9, e o verso de número 11. Amós 9, 11. Lá em casa, mais uma tarefinha. Leia o capítulo 9. Você vai ver os juízos de Deus. O capítulo 8 fala das ruínas. Mas o capítulo 9, verso 11, fala de restauração. E eu vou ler essa restauração. Leia comigo. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído, reparando o altar, recomeçando. Repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos. Verso 12, irmão. Para que eles possuam o resto de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Verso 13. Eis que vem os dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e ao que pisa as uvas, ao que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Que lindo, verso 14.
14. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel. Eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho e farão pomares e comerão o fruto. Verso 15 para encerrar. Assim os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Essa palavra é palavra de restauração. Eu sei que isso aqui é para Israel. Eu sei que teologicamente, eu sei que hermeneuticamente isso aqui é para Israel. Mas eu quero lembrar que nós podemos pensar numa restauração hoje. Se nós estamos falando de altares, e nós falamos do altar de restauração, esse texto pode se encaixar na vida de muitos de nós hoje. E para encerrar, o último altar é o altar de Moriá. O altar que nós lemos lá no capítulo 22. O altar da entrega do filho. Capítulo 22, quando Abraão vai sacrificar a Isaque. O verso 9 diz: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Irmãos, escute isso. Esse altar é o altar da provação. Nenhum de nós aqui nessa igreja, e nenhum de nós aqui nesse planeta, vamos escapar desse momento. Em algum momento na minha vida e na sua vida, a provação virá. Agora é bom que venha a provação, porque provação é coisa de Deus. Tentação é coisa do diabo. O diabo tenta, Deus prova. E aqui está uma das provas. E esse altar é o altar da dor. Esse altar é o altar do verdadeiro sacrifício. E eu deixo uma pergunta aqui: quantos de nós estamos fazendo algo que está nos custando alguma coisa para Deus? O filho, eu acho que nenhum de nós entregaríamos. Abraão o fez e não chegou a matá-lo, mas o fez, e pelo que nós entendemos, o mataria se fosse preciso. E o outro que entregou o filho foi o próprio Deus. Mas tem muitas coisas que Deus nos pede, e a pergunta é: estamos fazendo alguma coisa no altar da provação? Porque todos nós, em algum momento da vida, temos o nosso Moriá. Moisés, o Moriá dele foi 40 anos no deserto. Pega a história lá. É lindo assistir os 10 mandamentos, mas vê a história de Moisés. José, 13 anos, desde que recebeu a visão de que seria um líder e iria dominar, e um dia dominaria sobre a família dele, 13 anos de provação, jogado pelos seus irmãos da cisterna, vendido para o Egito, jogado na prisão, esquecido pelo copeiro e pelo padeiro, pelo copeiro, porque o padeiro morreu, foi enforcado. José lá. Elias teve um Moriá chamado Jezabel, que depois de uma batalha de fogo descer do céu, ele está abatido, entra em crise depressiva e pede até a morte. Elias viveu o seu Moriá. Todos nós vivemos o nosso Moriá. Quem sabe tem algum irmão, alguma irmã hoje aqui, que essa semana está vivendo o seu Moriá. Esse mês está vivendo o seu Moriá. O seu monte de provação, o monte do lugar aonde nós, é o tipo de altar que nós não gostaríamos, mas todos nós vamos passar por ele. Não é fácil, mas todos nós um dia passamos. Só que é bom lembrar que esse mesmo altar da provação é o mesmo altar, Wanda, da provisão. No mesmo altar, onde Deus pede para entregar Isaque, e quando ele percebe que Abraão teria essa coragem, Deus brada do céu e diga: não precisa matar o teu filho, porque eu já provi o cordeiro.
Ele está aí, no mesmo altar da provação, é o altar da provisão. No mesmo altar aonde chega o diabo e diz para Jesus: se você é filho de Deus, pega estas pedras e transforme em pães. E Jesus diz a famosa frase conhecida, clássica: nem só de pão viverá o homem. É o mesmo lugar aonde, depois que o diabo deixou, o texto diz assim: vieram anjos e o serviam. Quando você rejeita a proposta de Satanás, Deus envia anjos para te servir. Vamos ficar de pé e vamos orar. Qual é o altar da sua vida? Pastora Solange, vem fazer essa oração. E enquanto ela ora, fala com Deus sobre esses altares. Pensa nessa palavra que nós ministramos hoje. O altar da promessa, o altar de Siquém, o altar da comunhão, que é o altar de Betel, da casa de Deus. Esse altar que estamos vivendo hoje aqui. Poderíamos estar em outro lugar, mas escolhemos estar no altar, em comunhão. Aí temos o altar de Hebron, que é o altar do recomeço. E todos nós, irmãos, todos, usamos uma frase que diz assim: enquanto há vida, há esperança. E essa frase devia ser um versículo bíblico, né? Porque ela é linda demais e é verdadeira. E o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Sempre que você quiser, Ele vai dar uma chance para recomeçar. É o altar do recomeço. E o altar de Moriá? O altar onde eu e você um dia vamos passar, ou já passamos, ou passaremos de novo. Porque todos nós estamos sujeitos a um momento de provação. Mas lembre-se, depois da provação, Deus manda a provisão. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Nós só temos que te louvar e que te agradecer, ó Deus, porque eu sei que o Senhor falou com cada um de nós e que possamos, ó Deus, estar no nosso altar, ó Deus, pronto, que possamos sempre estar no teu altar fazendo a tua vontade, ó Deus. Aquilo, ó Deus, que está faltando, aquilo que o Senhor falou conosco, que o Senhor venha cuidar, venha restituir, venha abençoar as nossas vidas, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e que possamos sempre estar de pé no teu altar. Que possamos sempre estar fazendo a tua vontade. Renova-nos, abençoa, Senhor, a cada um de nós. Porque eu sei que o Senhor falou comigo, eu sei que o Senhor falou com a tua igreja. E que o Senhor possa abençoar, que possamos sempre estar firmes no teu altar, fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que o grande amor de Deus, essa graça maravilhosa de Jesus e a doce comunhão, as consolações do Espírito Santo, continue com toda a igreja, hoje e sempre. E toda a igreja diga...